Vamos agora falar sobre o gráfico de dispersão e entender para que é que esse gráfico serve. Então, esse gráfico ele é muito utilizado quando a gente quer fazer análise de dados. Mas por quê? Porque ele é muito útil para você poder representar a correlação entre duas ou mais variáveis, que isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. E para a gente utilizar esse gráfico, a gente vai utilizar essa função, que é a plot, e que é a mesma do gráfico de linhas que a gente viu anteriormente. Aqui eu tenho um exemplo para a gente entender um pouco melhor como esse gráfico funciona, e nesse exemplo iremos utilizar o dataset Iris. Esse dataset ele contém as dimensões de pétalas e sépalas de exemplares de 3 espécies de flores íris, que são esses exemplares aqui. Apenas para a gente entender um pouco melhor, as pétalas, essa parte aqui mais por fora, e as sépalas são essas partes aqui mais abaixo. Aqui eu tenho um exemplo, como vocês podem ver. Nesse exemplo aqui eu estou plotando o tamanho das sépalas com relação ao tamanho das pétalas. E aqui eu também estou dizendo qual é o nome do gráfico. Quando eu rodar isso aqui, esse aqui é o resultado que vai aparecer para a gente, como a gente pode ver. Então eu tenho os meus dados distribuídos em relação às duas variáveis que eu estou utilizando. Mas se a gente olhar direitinho aqui para esses dados, a gente não consegue identificar aí quais são os tipos de íris. Então, para a gente poder identificar claramente esses tipos de íris, é importante a gente adicionar cores. E para a gente adicionar cores nesse dataset, basta a gente utilizar o argumento que a gente já viu anteriormente, que é o call, como vocês estão vendo aqui. Só que nesse call, veja que nesse caso aqui, o que é que eu estou passando? Eu estou passando os tipos de íris, ou seja, as espécies das íris. E aí, ó, quando eu rodar, veja que o resultado aqui ele vai diferenciar os tipos das íris. E isso é muito importante que a gente perceba. Por quê? Porque se você colocar simplesmente cores aleatórias, essas cores aleatórias elas não vão estar identificando os tipos de íris para a gente. Aqui eu coloco um exemplo justamente para poder ressaltar isso. Se a gente estiver utilizando simplesmente cores, como eu estou mostrando aqui, ao invés dos tipos de íris ou os tipos de níveis que a gente tem no dataset, o que é que vai acontecer é que cores aleatórias vão ser atribuídas a cada uma das observações, e não é isso bem que a gente quer. Então, quando a gente quer identificar os tipos de um determinado dataset, de um determinado data frame, a gente tem que passar justamente a variável categórica aqui, como vocês podem ver. E aí, nesse caso, veja que são identificadas as categorias relacionadas ao dataset. A gente viu, né, que no caso anterior, os elementos eles eram muito pequenos. E se a gente quiser alterar esses elementos, e se a gente quiser também aumentar esses elementos, a gente consegue facilmente utilizando os argumentos que a gente já viu anteriormente. Então a gente pode utilizar o PCH para a gente alterar o elemento. Veja que a gente estava utilizando uma bolinha. Se a gente quiser utilizar qualquer outro elemento, a gente pode estar utilizando no lugar da bolinha. E a gente também tem o CX que justamente aumenta esse elemento. Então veja que nesse caso aqui, eu estou utilizando o elemento 17 e estou dizendo que o CX ele é igual a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar esse elemento para um triângulo e aí eu também vou estar aumentando. Então, veja que aqui já fica bem mais claro. Então, fica mais fácil da gente identificar. Mas veja, no caso anterior, estava bem difícil da gente identificar qual era o tipo de quê. E aí, para a gente poder identificar facilmente quais são os tipos das íris, a gente precisa adicionar uma legenda, que é o que eu faço aqui. Então, veja que nesse caso aqui, eu adicionei uma legenda. Além disso, eu também adicionei o nome do eixo X e também do eixo Y. Para a gente alterar o nome do eixo X e Y, basta a gente utilizar os argumentos que eu apresentei anteriormente para vocês, que é o Xlab e o Ylab, e aí eu posso dar os nomes que eu quiser. Além disso, eu adicionei essa legenda aqui, ó, como vocês podem ver. Então, para a gente adicionar uma legenda, a gente precisa utilizar a função legend. E aí, nesse caso aqui, ao invés de eu estar utilizando aqueles nomes top right, top left, entre outros, aqui eu estou passando exatamente a posição onde eu quero que essa legenda apareça. Então, botei aqui 4.5 e 7. E aqui é a posição onde vai aparecer a legenda. Estou dizendo aqui quais são os elementos que vão aparecer na minha legenda, que são os triângulos. Estou dizendo as cores que eu vou estar utilizando aqui também. E por fim, veja que a legenda aqui, o que é que eu estou pegando? Eu estou pegando justamente as categorias do meu dataset, que são essas categorias aqui das espécies. E o nome dessas categorias que vão ficar aqui, veja, exatamente na minha legenda.
Pessoal, aqui eu tenho alguns exercícios que eu recomendo que vocês façam. É importante que vocês façam para entender a diferença desse gráfico com relação ao anterior.